Boa tarde, é um prazer grande estar aqui de volta, né, a este evento. Agradeço a coordenação pelo convite, sempre muito bom, né, nós partilharmos de conhecimentos e de nós estarmos Olá pessoal, é um prazer grande estarmos aqui de volta para podermos conversar sobre alguns temas, né, da odontologia, da cirurgia bucofacial, e agradecer inicialmente ao convite da coordenação desse evento internacional que ganha corpo, né, a cada ano se consolida, levantando e sempre projetando a bandeira da ciência, e nós nos colocamos sempre à disposição, né, para colaborar, para trocarmos conhecimentos e podermos estar afinados, né, com o que nós fazemos e com os conhecimentos também que nós produzimos. Então nós vamos falar em particular das bases, dos princípios da anestesiologia em pacientes idosos, né? Principalmente aqueles pacientes que apresentam doenças sistêmicas. Em particular, doenças cardiovasculares, né? Então, o que nós temos registrado em termos de letalidade, em termos de doenças instaladas, o sistema cardiovascular ele se projeta como grande importância para aqueles profissionais que lidam diariamente na clínica, em procedimentos cirúrgicos e as atenções devidas que nós devamos dispensar a esses pacientes. Principalmente quem trabalha administrando drogas que muitas vezes são necessárias que sejam administradas, as quais já vêm com associação. Então, ou seja, você não administra uma única droga, você administra duas drogas em uma única dose, né? E que nós devamos justamente balizar esse conhecimento nos princípios e nas precauções, né, as quais a cada ano, a cada publicação referente a esse tema, nós temos novidades, nós temos adequações, nós temos novos horizontes. A obesidade, sem dúvida, ela projeta as doenças cardiovasculares como um dos grandes problemas, e atualmente o próprio hábito de vida, né, a própria questão da alimentação, os alimentos industrializados, as gorduras, elas estão cada vez mais presentes nessa dieta. E nós temos, logicamente, naqueles pacientes que têm uma predisposição genética hereditária, a instalação dessas complicações, né, na terceira idade. Então, pacientes que irão ser submetidos a tratamento cirúrgico e são pacientes idosos, a anamnese é mandatória. A anamnese se faz necessária com bastante cuidado, com bastante ênfase, né, com bastante critério, para que nós tenhamos um planejamento do procedimento, onde esse procedimento cirúrgico ele não tenha sobressaltos, nós não tenhamos surpresas desagradáveis. Um dos grandes problemas da odontologia em particular foi o uso dos anestésicos associados a vasoconstrictores. Então nós não estamos administrando uma única droga, nós estamos administrando também, associado ao anestésico, um vasoconstrictor. Esse vasoconstrictor vai me dar um tempo cirúrgico adequado, ele vai diminuir o sangramento no local da cirurgia, ele vai fazer com que eu tenha, né, uma dispersão
desse anestésico de forma mais controlada, ou seja, não seja absorvido de forma rápida, e eu tenho uma longevidade, um tempo adequado de analgesia para aquele procedimento o qual eu estou executando. E o vasoconstrictor, ele já foi em muitos anos atrás, né, um dos grandes vilões dos pacientes que tinham doença cardiovascular. É tanto que a grande dúvida era: podemos empregar a solução anestésica com vasoconstrictores em pacientes que sejam portadores de doenças cardiovasculares? Passamos longos anos utilizando só anestésicos sem vasoconstrictores, muitas vezes impondo àquele paciente um procedimento estressante. Se vasoconstrictor ele é absorvido com uma certa rapidez, advém então a sintomatologia dolorosa, dependendo do procedimento que fosse realizado. E aí nós nos colocamos justamente frente a uma droga que é uma droga de excelência na associação com anestésico, que é a epinefrina. Então, por que nós tínhamos esse cuidado, principalmente nos pacientes que tinham doenças cardiovasculares na terceira idade, em utilizar o vasoconstrictor epinefrina associado ao anestésico? Primeiro, porque a epinefrina nós sabemos que aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico. Dessa forma, nós vamos ter em resposta um aumento do débito cardíaco. Esse aumento do trabalho do miocárdio em um paciente que, nas doenças cardiovasculares, possa ser que tenha um ali que não permita a exigência, né, de um trabalho tão presente do miocárdio, de um trabalho do miocárdio que seja mais vigoroso. Nós podemos ter, talvez, uma angina no paciente, um exemplo. E o que é que acontece aumentando-se esse trabalho, esse débito cardíaco? Nós vamos ter um aumento da demanda de oxigênio. Então, se nós temos um aumento da demanda de oxigênio, nós temos, nesse caso, um paciente que não permite, pelo seu quadro, muitas vezes essa demanda ser aumentada de uma hora para outra. E ainda temos, somado a isso, os efeitos periféricos, né? A própria ação da epinefrina nas arteríolas, causando assim uma resistência vascular periférica, consequentemente um aumento da pressão arterial. Então, se nós sabemos que a epinefrina ela vai ter essa repercussão direta na pressão arterial desse paciente e que ela é dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose, mais presente esse efeito. E a via de administração que nós utilizamos é uma via que favorece, logicamente, as intercorrências, né? As administrações intravasculares inadvertidas. Principalmente quando nós fazemos um bloqueio regional. Quando nós chegamos o mais próximo possível de artérias e de veias de vasos mais calibrosos, como a artéria mandibular, né, a artéria dentária inferior. Então, se nós nos indispomos dessa forma, nós temos de ter a segurança que a anamnese realizada me trouxe dados do quadro geral do paciente e que realmente o paciente está com a doença controlada e que eu tenho condições, então, de seguir protocolos para que atenda bem esse paciente, deixando à distância as intercorrências que possam vir a acontecer. Então, eu posso substituir a administração do anestésico associado à epinefrina numa técnica de bloqueio regional por uma técnica infiltrativa. Porque eu tenho a certeza e a segurança que o índice de depósito dessa solução
no interior de vasos mais calibrosos, ela vai ser rechaçada. Porque anatomicamente eu não tenho essa possibilidade. E aí eu não disponho o paciente dessa brusca elevação da pressão arterial, né, quando nós intercorremos nos depósitos intravasculares e intraluminares de epinefrina. Logicamente, trazendo aí as consequências do aumento dessa frequência cardíaca e do aumento da força de contração ventricular. Então, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são pacientes que também devemos ter cuidado e colocar em conjunto aos pacientes hipertensos, aos pacientes que tenham uma predisposição ao infarto agudo do miocárdio, que tenham tido essa intercorrência há pouco tempo, os pacientes que apresentem angina. Adicionado a todos esses cuidados, nós trazemos também um cuidado adicional quanto ao uso da epinefrina. Ela tem a capacidade de irritar as células do marcapasso cardíaco, né? E aumentando as células do marcapasso cardíaco, aqueles pacientes que têm arritmia, que sejam propensos às arritmias, ou mesmo pacientes que tenham alguma outra doença cardiovascular, deve-se, logicamente, evitar a administração da epinefrina, né? Porque aí nós teremos intercorrências desagradáveis com esses pacientes. Mas de que forma nós podemos utilizar a epinefrina com segurança associada a esse anestésico? Nós temos uma máxima, né, de Mallamed, publicada já há algum tempo, que ele nos traz um subsídio de que a dor, como fator estressante para o organismo, durante as situações do próprio estresse, durante as situações do próprio tratamento, durante as situações cirúrgicas sob anestesia local, nós vamos ter nesses pacientes uma secreção endógena de catecolaminas. E é justamente essa secreção endógena de catecolaminas, né, por parte das adrenais, que vai aumentar em aproximadamente 40 vezes, se comparado aos níveis basais, a concentração de epinefrina e norepinefrina circulantes. Ou seja, se você está no nível basal, se você está assistindo um vídeo, se você está fazendo uma leitura, se você está assistindo uma TV, você tem uma secreção endógena de catecolaminas que nós chamamos de nível basal. Porém, se você está em um momento de estresse, sob um fator de estresse, então você pode ter uma concentração dessas catecolaminas acima 40 vezes do nível basal. E isso, Mallamed faz uma comparação, né, com o que nós temos de solução, tubetes de solução anestésica. Se nós pegarmos os tubetes de solução anestésica que são comercializados, né, então a maior concentração de epinefrina é de 1 para 50 mil. E se nós temos essa concentração de 1 para 50 mil, Mallamed nos traz um grande subsídio e um grande esclarecimento. Se nós temos uma epinefrina de 7 microgramas por minuto, quando há a secreção das adrenais em repouso, e essa secreção das adrenais no paciente sob estresse passa para 280 microgramas por minuto, nós vemos que nós tivemos um salto enorme de 7 para 280, por parte da secreção das próprias adrenais. Se nós pegarmos um tubete de anestésico associado à epinefrina na menor possibilidade de nós termos esse tubete depositado todo intraluminal, todo dentro do vaso, nós vamos ter uma concentração de menos de 1 microgramas por minuto, em comparação à secreção das adrenais, que no estado basal é de 7 microgramas por minuto. Ou seja, é seguro utilizar anestésico associado à epinefrina, é seguro,
mas nós temos de seguir os protocolos. Nós temos de seguir os protocolos justamente para nós não termos esse aumento indesejado do sistema cardiovascular, essa demanda aumentada de oxigênio por parte do miocárdio. E naqueles pacientes que já estão comprometidos, né, já tem, por exemplo, artéria coronária, mesmo que seja com obstrução parcial, já temos quadros ali instalados da necessidade de uma maior demanda de oxigênio. E se nós utilizarmos inadvertidamente, irracionalmente, essa associação de anestésico com epinefrina, nós vamos ter casos até de parada cardiorrespiratória. Mas nós temos no arsenal de cuidados com os pacientes condições de desenvolver um bom tratamento com um conforto ao paciente e com conforto ao profissional também. Porque nós podemos associar, além da administração desse anestésico com vasoconstrictor, a utilização de benzodiazepínicos para dirimir, para diminuir os quadros de ansiedade, os quadros que realmente fazem com que o estresse esteja mais presente. E são justamente aqueles controles eficazes de ansiedade e de dor que nós encontramos na administração de benzodiazepínicos. Então nós temos um elenco, né, de benzodiazepínicos que podem ser associados tanto por via oral como por via parenteral, dependendo do tratamento que eu vou dispensar ao meu paciente. Por quê? Porque vai do tempo de duração do procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, se eu vou fazer um implante, se eu vou fazer uma ostectomia para ressecção de um tumor, para remoção de um cisto, se eu vou fazer um tratamento que necessita de um trabalho de ostectomia, osteotomia, e é a nível ósseo, eu preciso aprofundar essa anestesia, então eu posso, logicamente, associar benzodiazepínico, porque o meu tempo cirúrgico vai ser maior. Então aí eu posso escolher entre um diazepam, que é uma meia-vida plasmática de 20 a 50 minutos, né? Ou posso escolher um lorazepam, uma vida plasmática de 12 a 20 minutos. Porém, no diazepam eu vou ter um início de ação de 60 minutos, se for por via oral, e o lorazepam eu vou ter um início de ação de 120 minutos, se for por via oral. Nós utilizamos particularmente muito o midazolam. Ele tem um efeito relativamente muito interessante. O fabricante diz de 1 a 2 horas. Nós conseguimos, logicamente, em alguns pacientes um pouco mais. Ele permite ao paciente uma condição de tratamento confortável, porque o início de ação dele é rápido. Nós geralmente fazemos por via parenteral e ainda apresenta uma amnésia anterógrada. O paciente ele não lembra do procedimento. Ele não lembra daquele período em que estava sob tratamento cirúrgico. Então, em particular, é uma droga que se presta muito bem ao controle da dor e da ansiedade, principalmente em pacientes que têm doença cardiovascular. Logicamente, deve-se conduzir esse tratamento com parcimônia, sem um excesso, né, na concentração da droga administrada e observando, logicamente, as indicações. Então, quando nós prescrevemos e utilizamos para pacientes adultos, o midazolam, por exemplo, de 7,5 a 15 miligramas. Tá? Mas quando nós passamos para o paciente idoso, então essa concentração cai pela metade. Nós utilizamos a menor da máxima do adulto. E a menor da máxima do adulto é 7,5 miligramas. Quando nós utilizamos diazepam, então no adulto nós utilizamos de 5 a 10 miligramas. Já no paciente idoso nós utilizamos 5 miligramas. Então nós começamos a observar que essa incorporação da epinefrina às soluções anestésicas, logicamente ela vai propiciar, vai proporcionar um controle mais adequado, principalmente da hemostasia. Então, se nós estamos frente a um paciente
e alguns deles fazem o uso de antiagregantes plaquetários. Então nós temos que ter bastante cuidado no procedimento, visto que é uma região bastante vascularizada. E eu não posso ter uma perda visual do meu campo cirúrgico. Então, quanto mais sangra, menos eu visualizo. Quanto mais sangra, menos eu visualizo. Então, o ideal é que realmente eu tenha um controle dessa hemostasia, e a epinefrina se presta bem na associação com o anestésico para me propiciar isso. Então, quanto menor sangramento, então melhor, porque se torna mais rápido o meu procedimento. Então, reduzo o tempo dessa intervenção cirúrgica. A duração da intervenção ela se torna menor. Então, consequentemente, é um menor estresse para o paciente. Se é um menor estresse para o paciente, então a concentração menor de epinefrina e norepinefrina endógena. Então, a menor repercussão no sistema cardiovascular. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Um menor estresse cirúrgico. Porque o paciente não sente dor, o tempo é mais diminuto do procedimento e eu faço com segurança e conforto ao paciente. Então, essa associação é importantíssima. E qual seria, então, a dose máxima de epinefrina, que eu possa administrar ao paciente? Então, cada solução anestésica, para anestésico local, cada tubete que nós utilizamos, tem uma concentração. Então, naqueles tubetes que a diluição é de 1 para 50 mil, a concentração naquele tubete de epinefrina é de 0,036 miligramas. Ok. Na concentração de 1 para 100 mil, nessa diluição eu tenho epinefrina 0,018 miligramas presente em cada tubete. E nas concentrações ou diluições de 1 para 200 mil, eu tenho 0,009 miligramas de epinefrina em cada tubete. Só que para que eu possa administrar com segurança essa associação de anestésico local com epinefrina, eu tenho que saber que a quantidade de epinefrina presente em cada tubete, ou em cada dose, ou em cada sessão de tratamento, seja de 0,04 miligramas. Então, nós sempre observamos a questão de atender esse paciente e administrar a concentração de anestésico por sessão. Por quê? Porque, às vezes, eu administro um tubete anestésico, mas é necessário repicar. É necessário utilizar mais um tubete anestésico. Vai depender, logicamente, do procedimento o qual eu planejei para esse paciente. Vai depender, logicamente, da abordagem da técnica cirúrgica e do diagnóstico do quadro qual apresenta aquele paciente. Então, se eu tenho uma concentração de 1 para 50 mil de 0,036 miligramas de epinefrina e eu só posso utilizar 0,04 miligramas por sessão, então, nesse caso, eu só posso utilizar um tubete anestésico. Se eu utilizar na diluição de 1 para 100 mil, eu vou ter 0,018 miligramas. Mas na sessão, eu só posso utilizar 0,04 miligramas. Então, eu posso utilizar nesse paciente até 2 tubetes anestésicos. E na maior diluição, de 1 para 200 mil, é difícil a gente encontrar aqui no Brasil, encontra mais nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, nós vamos ter uma concentração de epinefrina de 0,009 miligramas. Então, nesse caso, eu posso utilizar até 4 tubetes anestésicos. Se cada tubete ele tem uma concentração de 0,04 miligramas, então eu tenho que me atentar, tenho que estar muito atento a isso. Outra questão são os fios retratores, os fios gengivais, os fios para retração gengival. Eles contêm epinefrina. Mas às vezes a gente despreza isso. Ah, não, é um fio, é tão pouco que tem ali da epinefrina. Então,
ele deve ou não deve ser empregado em paciente com risco cardiovascular? Então, nós sabemos que a intervenção, quando nós utilizamos os fios retratores, ele se dá justamente em um tecido altamente absortivo, e nós não podemos deixar de estar atento à concentração de epinefrina nesses fios retratores. É uma concentração muito significativa. Então, 8% de epinefrina ali naqueles fios retratores. Então, tudo gira em torno da química, né? Então, a disposição do carbono, ele é uma em um material, é outra em outro material. Significa maleabilidade, significa dureza. A disposição espacial do carbono é um exemplo para que nós possamos entender justamente essa interação dos receptores da epinefrina com a sua forma de expressão em sintomas clínicos. Veja só, na epinefrina, nesses fios retratores, ela vem na forma racêmica. Tá? Metade dessa concentração ela está na forma levógira. Ou seja, é a disposição a qual encontra-se quimicamente que nós vamos determinar a ligação com os receptores. Então, isso significa que esse fio com 8% de epinefrina, ele possui uma concentração de 40 mg por ml. Veja o quão concentrado é a epinefrina nesses fios. Então, ela está, logicamente, contraindicada em pacientes idosos com doenças cardiovasculares. Porque 40 mg por ml ela significa justamente 40 vezes mais o que é utilizado no tratamento do choque anafilático e mesmo na reanimação cardiopulmonar. Então, nós temos de observar que a utilização do fio retrator com epinefrina está contraindicada em paciente com risco cardiovascular. E quando a epinefrina está contraindicada, o que é que nós utilizamos? Quando nós não podemos utilizar nem a epinefrina em pacientes que tenham doença cardiovascular e que não tenham, no momento, indicação de utilizá-la associada ao anestésico. E existe essa premência de tratar o paciente, fazer um tratamento no paciente, como uma pericoronarite, como um paciente que tenha uma pulpite, uma pericimentite. Então, a dor, o que vai acontecer? A dor ela é um fator estressante, vai aumentar a catecolamina endógena. E aí nós vamos ter, logicamente, repercussões severas nesses pacientes. Então, eu tenho que tratar esse paciente removendo sua dor, não causando a agudização de outra dor, como é o caso das intervenções. Então, quando eu tiver uma contraindicação de epinefrina, eu posso utilizar, nesse caso, a felipressina como um agente vasoconstrictor. Então, em pacientes portadores de alguns tipos de arritmia cardíaca, nós temos que utilizar a prilocaína 3% com a felipressina. É uma alternativa bastante interessante e, nesse caso, a concentração de felipressina nesses tubetes me permite eu administrar até 3 tubetes e meio por sessão. Tá certo? Então, até 3 tubetes e meio por sessão com segurança. Uma outra alternativa seria, então, algum anestésico sem vasoconstrictor. E dentre os anestésicos sem vasoconstrictores, o que nós podemos utilizar é a mepivacaína 3%. Então, dessa forma, nós temos um curso muito vasto, mas são bases e princípios que nós lançamos nos cuidados aos pacientes com doenças cardiovasculares, com necessidade de que seja utilizado o anestésico com vasoconstrictor. Nesse curso, nós fazemos a divulgação de protocolos, né, para cada doença cardiovascular. Existe um protocolo, mas toda a base, todos os princípios de atendimento a esses pacientes foram lançados quando nós aqui divulgamos a associação do anestésico local com a epinefrina e os principais cuidados que nós devemos ter. Então, me despeço, me coloco sempre à disposição.
A coordenação desse evento tem o meu contato, vai fazer a divulgação, e qualquer dúvida eu estou pronto a que nós possamos dialogar, dirimir dúvidas e sempre propagar o conhecimento em prol do nosso paciente, de um melhor atendimento, de uma melhor forma de curar. Me despeço dessa forma, deixando um abraço a todos.